Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal do Pastor Oswaldo Santana. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like. É um canal onde eu deixo uma palavra, direção de Deus, conto testemunho, experiências com Deus. Mas só que hoje eu quero falar aqui no livro de Tiago, no capítulo 3, os pecados da língua e o dever de refreá-la. É interessante o livro de Tiago, esse capítulo 3, que ele vai falar e vai dar exemplo, vai nos mostrar o perigo daqueles que não conseguem frear a língua. Olha só o que diz aqui, Tiago 3, versículo 3, eu vou ler. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Você viu aí o exemplo que Tiago ele vai nos dar? Ele vai falar do cavalo. O cavalo, você já viu, ele usa aquele aparelho na boca. E por causa daquele aparelho na boca, nós dominamos o cavalo por inteiro. Não é? É o freio que fala, né? E aí ele vai falar do navio, que é também dominado por um objeto chamado leme, tão pequeno, mas que domina, que dá direções ao navio. Assim também é a nossa língua. Nós temos o dever de refrear a nossa língua, porque a língua também ela nos dá direções. Nos dá direções. Depende do que falamos, se falamos demais, se falamos o que não é para falar, se não temos discernimento naquilo que é para dizer, para falar, vamos sofrer as consequências por causa da língua. E hoje em dia, os maiores problemas do ser humano é a língua. Pode ver, é a língua. Pessoas que falam demais, pessoas que não têm discernimento do que falam. Abre a boca para falar e esquece que vai ter retorno bom se você teve discernimento, ou mal se você não teve discernimento. O ideal, a Bíblia diz que é melhor ouvir do que falar. Não que você não deve falar, mas é melhor eu e você, nós, ouvirmos mais e falar menos. Porque quanto mais nós falamos, mais teremos que dar conta daquilo que sai dos nossos lábios. Isso pode gerar confusões. Então o Tiago aqui, ele está preocupado porque certamente ele viu isso acontecer diversas vezes. E temos visto isso também acontecer, né? Uma pessoa que fala demais, as outras nem gostam de ficar muito perto, não é mesmo? Nem gostam de ficar muito perto, para não evitar problema, porque no dia que tiver retorno, a pessoa fala, você estava lá também, você não ouviu ele falando, você não ouviu? Acaba sobrando até para quem está perto. Então, o dever de refrear a língua, ela nos traz assim uma vida saudável, amizades saudáveis. Você não deve ter amizade com pessoas que muito abrem a boca, que muito maneja a língua para falar mal, ou até mesmo para ver o que você vai falar. Sabe aquelas pessoas que se aproximam e dizem aí, né, jogam verde para colher o maduro? Tem que
tomar cuidado com essas pessoas. Enfim, para você não sofrer dano algum, nem mesmo no seu corpo, você tem que refrear a língua. Ouvir e falar pouco. E não ficar ao lado. Ou melhor, nem ter amizade com quem muito abre os lábios. Porque algo que você fala que pode voltar contra você, seu corpo inteiro vai sofrer. Tá entendendo? O corpo inteiro sofre. A ação da língua, é isso que Tiago está querendo nos dizer, nos ensinar. Que todos nós sofremos a ação da língua. Por isso, seja tardio em falar e prontos para ouvir. Sendo assim, o nosso corpo não vai sofrer, não teremos nenhum problema. Mas Tiago aqui, ele fala que a língua é um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. E a língua, com uma fagulha, põe em brasas tão grande sal. Ora, a língua é fogo e o mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Olha aí, tá vendo aí? Ainda tem o maior problema, né? O maior problema, você sabe que se torna problema, né? Se a pessoa não se resolve em vida, para onde quer ir. Mas se a pessoa, ela é uma pessoa que tem o costume de falar demais, de usar a língua, tem que tomar cuidado. Porque a língua pode colocar pessoas no inferno. Isso é grave. Então faz parte de você, de mim, em querer ser salvo. Faz parte da salvação o refrear a língua. E o interessante, ele não fala que tem mais. Não ficar perto de quem fala demais. Fuja, a Bíblia diz, fuja da aparência do mal. É um mal terrível, porque coloca pessoas no inferno. Então, isso que eu queria falar, para que nós venhamos aprender a refrear a nossa língua. Porque freando a nossa língua demonstra que nós temos domínio próprio. E quem tem domínio próprio consegue frear todo o seu corpo. Talvez você está sofrendo por não ter domínio próprio. Talvez você está sofrendo por não conseguir dominar a sua língua. Saiba você que Deus, Ele te dá domínio próprio. Ele te dá, isso é um dos frutos, né? Um dos frutos do Espírito, está lá em Gálatas, um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Então que você possa ter o domínio próprio, se dominar, conseguir frear a sua língua, conseguir ouvir mais, ouvir e ser tardio em falar. Com certeza você vai colher os frutos disso tudo e você vai poder ser feliz quando você olhar e ver que você não faz parte da confusão, parte do problema. Porque quando pediram para você dar uma opinião, você ficou quieto. Tem uma hora que tem que ficar quieto, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau.